Vamos estudar a Bíblia nos próximos minutos. Eu tenho dois objetivos hoje de manhã. Primeiro, eu gostaria que você saísse daqui desejando amar mais a Bíblia. Esses dias nós tivemos um treinamento, uma semana de educação contínua, todos os pastores da Novo Tempo, na nossa faculdade em Belém. E aí um dos pastores que lecionou, falou assim: pastor, a gente precisa se apaixonar mais pela Bíblia. E eu quero te motivar hoje a sair daqui com mais vontade de ler a Bíblia. Eu não sei se você lê normalmente ou não, mas eu quero te motivar a isso. Eu entendo que, eu tenho dito isso recorrentemente no programa, eu entendo que a gente adora caixinha de promessa. E eu tenho minha caixinha, nós temos lá em casa, nossa caixinha de promessas. E tudo bem, postar um texto, mas a Bíblia não é só uma caixinha com uma promessa, né? É um livro para ser estudado, para ser lido. E eu quero te motivar a ler, a pensar no texto. Esse é o meu primeiro objetivo. Meu segundo objetivo hoje é despertar você a responsabilidade que nós adultos temos na condução dos filhos, dos netos, das crianças que a gente tem contato, a condução para a eternidade. Esse é o meu objetivo. Para isso, eu quero ler rapidamente o livro de Jó. Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Jó. Normalmente nós nos aproximamos do livro de Jó com uma ideia já pré-concebida, né? Principalmente aqueles que leem a Bíblia normalmente. A gente que já está no caminho, ou lê, ou já ouve sermões e tal, a gente já vem, né, com uma ideia pré-concebida, assim, eu já ouvi muitas mensagens, e basicamente, o livro vai tratar o tema do sofrimento. Basicamente essa é a ideia. Aquilo que a gente não compreende, aquilo que está por trás. Mas hoje eu quero te levar a uma outra ideia. Você sabe que o livro, acredita-se, a maioria dos comentaristas e estudiosos, que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés, e foi o primeiro livro a ser escrito também, provavelmente na era dos patriarcas. Então a gente vai voltar lá para Abraão, por exemplo. E acredita-se também que esse personagem Jó, ainda que alguns digam assim, isso é uma coisa muito difícil de acontecer, ele realmente foi uma pessoa, ele é uma pessoa que passou por uma situação insustentável. Mas o mais interessante é que acredita-se que esse Jó também não fazia parte do povo de Israel, até porque ainda não havia o povo sido constituído. Então ele era um homem temente a Deus em determinado lugar. E a gente olha para a dor, para o sofrimento, mas eu quero te conduzir a uma outra reflexão sobre Jó hoje. Você sabe que o livro ele é dividido basicamente em 3 partes. O primeiro e o segundo capítulo é o que a gente chama tecnicamente de narração. A história vai falar sobre este personagem e o que ele passou. A partir do capítulo 3, até o final, a última parte do último capítulo, que é o 42, a gente vai ter poesia. E essa poesia, ela se dá normalmente assim, ó. Aparecem 3 amigos, no final aparece um 4º amigo, e eles vão, dentro da ideia que eles têm sobre sofrimento, eles vão dizer para Jó, Jó, confessa seu pecado, Jó faz isso, e aí Jó se defende.
e vai trocando isso. Lá no capítulo 28, Jó recorda, também em forma de poesia, ele recorda os bons momentos que ele havia vivido. E lá no final, no último capítulo, volta a contar a história dele. E eu quero me deter nessa parte inicial, basicamente na parte introdutória. E eu quero que você mergulhe comigo, porque nada do que está na Bíblia não teve uma intenção. Tudo que está na Bíblia tem um objetivo, tem uma intenção. Porque o autor bíblico foi inspirado a escrever dessa forma. Vamos lá. Capítulo 1, a partir do verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Quero só sublinhar algumas palavras. A palavra íntegro significa a palavra perfeito. A palavra reto significa aquele que andava direito. E a primeira parte das características dele, e diz por que ele fazia isso agora na segunda parte. E por que ele era íntegro, por que ele era reto. E a segunda parte diz assim, porque ele era o quê? Ele era o quê? Temente a Deus, e que se desviava do mal. A palavra temente a Deus, a expressão temente a Deus, significa que ele andava com Deus e obedecia. Lembra bem que essa obediência, no contexto bíblico aqui, ela nunca, e em outros textos, ela nunca é meritória. Então era resultado de uma entrega, de uma comunhão que ele tinha. Então não tem como ser temente a Deus e não andar com Deus e obedecê-lo. Dá para entender isso? Se eu fiz a escolha de reconhecer a Deus como Senhor da minha vida, logo eu vou o quê? Andar com Deus e vou obedecê-lo. Por isso torna Jó um homem íntegro e um homem reto. E ele, por andar com Deus, por obedecer a Deus, ele fazia o quê? Ele fazia o quê? Se desviava do mal. Por quê? Porque o indivíduo começa a perceber, não é esse caminho. Esse caminho está errado. Ele tem percepção. Eu não posso ir por aqui. Vamos na sequência. Verso 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. O verso 2, o autor se preocupa em descrever um indivíduo que era próspero dentro da cultura. E o que refletia prosperidade? O que refletia prosperidade? 3 coisas a gente tem aqui. Primeiro era o quê? Família numerosa. Ele tem 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Segundo era o quê? Riqueza, prosperidade, tinha recursos. E terceiro era o quê? Tinha servos ao seu dispor. É interessante você pegar essa ideia, porque lá na primeira atuação do inimigo de Deus, ele vai fazer Jó exatamente perder de forma inversa tudo aquilo que o descrevia como um indivíduo próspero. Você vai perceber lá que ele vai perder as coisas, os servos vão se diluir, e por último ele vai perder o quê? Ele vai perder o quê? Seus filhos
E depois, no segundo episódio, quando o inimigo vai atuar de novo, aí ele vai perder sua saúde. Vamos ler o texto, só para a gente comparar. Verso 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, e de repente deram sobre eles os sabeus, os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. 16. Falava isso ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. 17. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram, mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles, morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Deu para perceber? Deu para perceber nessa breve e rápida leitura que ele começa descrevendo qualidades de Jó, depois a prosperidade que ele tinha, bens, servos e a família, bens e servos, e agora, quando ele perde, faz o inverso, começa pelas coisas, pelos servos e pelos filhos. Dá para perceber? Fica claro isso para você? Isso não está por um acaso. Uma das estratégias do mal para desestabilizar-nos é tirar-nos aquilo que para a gente é importante, ou aparentemente importante. Agora, o que mais me chama a atenção nesse primeiro capítulo? É o que eu vou ler a partir de agora com você. Lembra? Ele era um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal. Mas ele não é só essa descrição. Como é que ele mostra no texto bíblico a prática disso? Está lá no verso 4. 4 comigo. Depois de dizer que ele era o maior de todos os homens do Oriente, ele diz assim, seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, o que ele dizia? Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus no seu coração. Como é que ele termina esse verso? Como é que ele termina? Assim ele fazia o quê, Ronald? Continuamente. O que significa essa expressão continuamente aqui? Uma prática constante, que não para. Vamos tentar ligar agora os pontos. Lembra bem, o livro tem a ideia para mostrar a dor e o sofrimento extremo que um homem vai passar, mas também a certeza de que Deus está do lado dele em todos os momentos da vida. Só que como esse homem vai passar ao longo do livro, como é que vai ser? Aqueles que conhecem a história sabem que ele em determinado momento vai questionar Deus, dizendo assim, Senhor, o Senhor me cercou de todo o mal. E se você terminar de ler o capítulo 1, você vai ver que o inimigo de Deus
numa convenção celestial, vai dizer assim: o Jó, ele é fiel a ti, porque o Senhor o cercou de toda a graça, porque todas as coisas vão bem. E é a mesma palavra usada para cercar aqui. O Senhor abençoou, está tudo bem. E agora Jó vai dizer assim: Senhor, o Senhor me cercou de todo o mal. Não parece que isso se assemelha muito à vida da gente? Quando as coisas estão tudo bem, eu estou sendo abençoado. Mas quando as coisas não estão bem, parece que o Senhor tirou a bênção de mim. Não, porque a maior bênção que a gente pode ter na vida é a certeza de que o Senhor está do meu lado. Mesmo que eu passe por situações inexplicáveis, que é o caso de Jó. Vocês sabem, aqueles que leem a Bíblia, Jó vai chegar no final reconhecendo a Deus, e durante o sofrimento, ele reclama de Deus, mas por outro lado ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. E no final ele vai morrer, Deus vai retribuí-lo tudo, ele vai ser farto de dias, mas ele morre sem explicação. Se assemelha muito com a vida, né? Quantas vezes a gente deseja explicações, mas talvez a gente nunca vai tê-las aqui na terra. E às vezes eu fico conversando assim: será que a gente vai querer realmente perguntar tudo para Deus no céu? Será que a gente vai ter essa disposição? Mas o mais interessante disso, que eu quero destacar, é que esse homem temente a Deus, que ao longo da vida vai sofrer, aquele período vai sofrer muito, ele era alguém que se ocupava com aquilo que era o mais importante. E qual era a sua ocupação, destacada no capítulo 1? Qual era a sua ocupação? Pensem juntos comigo. Qual era a sua ocupação? Ele era um sacerdote. Ele ministrava em favor da sua família. Ele ministrava em favor dos filhos, porque os filhos, diz o texto, se reuniam para as festas. Necessariamente isso aqui não é uma visão negativa, né? Não, mas Jó estava pensando assim: vai que eles estão fazendo o que é mal, que o pensamento deles é mal. O que eu vou fazer por eles? Eu vou sacrificar, eu vou interceder. E o interessante é que depois de Deus permitir ao inimigo que põe a mão sobre as coisas de Jó e a família de Jó, qual é o cenário que abre? Qual é o cenário que abre para descrever as perdas? Qual é o cenário? É o mesmo da intercessão. Percebem isso? O cenário é assim: e os filhos estavam reunidos, fazendo festa. Jó não estava lá, mas esse é o cenário descrito. Logo, aonde deveria estar Jó, Tito? Aonde deveria estar? Se eu ligo ao texto anterior, ele deveria estar o quê? Intercedendo, oferecendo sacrifício, se preparando, né? Na realidade, para oferecer sacrifício, preparando, porque daí ele chamava os filhos e dizia assim: agora é hora da gente orar, e vai interceder quem estiver em comunhão, vai clamar quem estiver entregue ao Senhor. Conseguem seguir a minha linha de raciocínio aqui? Está ficando claro no texto para vocês? E o que eu quero dizer com isso hoje de manhã? Eu perguntei para o Arthur: Arthur, por que você quer ser batizado? Quando eu chamei ali a irmã Evelyn, sozinho, perguntei. Ele falou assim: porque eu vejo isso na minha família. Todos. Há uma influência. Eu perguntei para o Bruno, semana passada:
Bruno, por que você quer batizar? Ele falou assim, porque eu quero ir para o céu. Aí, saí e fiquei pensando. O Chapolin já sabe quando eu ponho a mão no dedo assim? Ó, o dedo aqui no nariz, né? A mão aqui assim, o Chapolin já sabe. Quando a gente gravava, né, Chapolin? Acho que não tinha esses momentos. Onde ele aprendeu? Aonde? Aonde o Davi está aprendendo sobre o céu? Aonde? Aonde a Nina está aprendendo sobre o céu? Aonde ela vai aprender aquilo que é mais importante? Ontem falei para minha esposa assim, né? Jó estava preocupado com a intercessão. Aí ela falou assim, não, ele não estava preocupado. Eu falei, sério? Ela falou, ele estava ocupado com a intercessão. Porque aquilo era o mais importante para ele. O mais importante para ele era a eternidade. E eu pergunto para você, o que mais te ocupou essa semana? O que mais te ocupou? A nossa resposta provavelmente, a maioria de nós será a mesma. O que mais nos ocupou essa semana foi o nosso trabalho, os nossos afazeres. E está tudo bem, não estou fazendo discurso que a gente não deva se ocupar com as coisas do trabalho. Mas eu quero dizer hoje de manhã que essa não é a coisa mais importante da nossa vida. A coisa mais importante para Jó é que ele estava ligado a Deus. Segundo, a coisa mais importante para Jó é que essa ligação com Deus se manifestasse na intercessão com seus filhos. Os filhos cresceram? Escolheram outro caminho? Continua a ocupação. Continua a intercessão. Os filhos são adultos? Têm outra vida? São longe? Continua a ocupação. Continua a intercessão. Nós estamos falando de filhos adultos. Nós estamos falando de gente independente. Mas que esse homem dizia assim, eu preciso interceder por eles, porque vai que eles estão pecando, vai que eles estão fazendo uma escolha errada, vai que eles estão se desviando. Só que ele fazia isso, porque primariamente isso era o mais importante. Hoje de manhã eu quero que você assista esses 2 batismos, e que você tenha consciência clara de que a primeira grande influência que esses 2 meninos receberam para tomar a decisão ao lado de Jesus foi da sua família. Piper, não vai acabar a responsabilidade. Não vai acabar. Divanil, não vai acabar. Eu estou me referindo aos pais, mas talvez eu estou falando para você que faz o papel sacerdotal na sua casa, como uma mãe, como uma avó, que foi a minha primeira influência. Meus avós maternos foram a primeira influência na decisão ao lado de Jesus. Eles me levavam à igreja. Eles me conduziam. Eles diziam assim, vamos levar esse menino para os caminhos do Senhor. Vamos levar esse menino para conhecer Jesus. Eles não sabiam o que aconteceria no futuro.
por isso nunca deixaram de interceder. Divanil Piper, ou Cleiton, Patrícia, irmã Evelyn, a responsabilidade não termina. Ela estará na vida de vocês enquanto vocês viverem. Enquanto vocês viverem. Eu quero convidar nesse momento para vir ao tanque o Bruno, e eu queria, ou melhor, eu quero que vocês tragam o Bruno aqui, por favor. O conduzam. Vou convidar o pastor Piper, que é o avô, para fazer o batismo. Venham aqui. Mas eu sei que a família está aqui, né? Eu sei que a família veio de longe, né? Quero chamar, vem cá, venham aqui, por favor, assistir, por favor. Queria que você desse uma olhadinha aqui, ó, no vídeo. Esse é um bom vídeo para a gente assistir. Aqueles que os filhos já cresceram. A boa frase é a seguinte: parece que foi ontem. Parece que foi ontem. O menino está crescendo, viu? Está crescendo. Cresceu. Eu sei que existe nessa igreja uma característica muito legal, que são de amigos que estão sempre juntos. E eu quero convidar os amigos da Patrícia e do Cleiton para que venham aqui, fiquem aqui do lado. Venham cá, venham. Que queira ou não, a gente influencia, entendeu? Né? A gente também tem uma parcelinha aqui. Então vem cá, Tati. Fica aqui do lado. Queridos, esse é um momento gostoso, entendeu? Se os seus filhos são pequenos, dá para pegar no colo, esse é um momento especial para a gente. Desfrutem desse momento, tá? Desfrutem desse momento. Vem cá, Tati. A Tati vai ler um texto que a Patrícia escreveu aqui, rapidamente. Eu vou tentar, né? Porque eu sou tia postiça aqui. Então vamos lá, Bruno. A mamãe escreveu um texto aqui para você, mas ela não vai conseguir ler, então ela pediu para eu ler. O dia de hoje está fazendo lembrar do seu nascimento. Tantas incertezas, tantos sonhos, tanto amor. Já se passaram 12 anos e a sensação é igualzinha. Só que agora não somos seu pai e eu quem decidimos por esse momento, e sim você. Agora você nasce de novo. Preste atenção. Tudo novo. Novas páginas em branco, prontas para serem escritas. Desejo que nosso Deus seja o seu ajudador nessa caminhada tão difícil chamada vida. Só Ele pode te conduzir para as melhores escolhas. Menino, menino sapeca, amor das nossas vidas, criança engraçada, com energia de sobra, líder e muito falante, com sentimento guardado, mas sensível a tudo que acontece à sua volta. Irmão apaixonado,
e incentivador das maiores aventuras. Te amamos. Que nessa nova vida seja linda e que os talentos que Deus te deu façam a diferença na vida dos outros, por onde você vá, onde estiver. Oramos por você. Pastor Piper, por favor. Lembrar de um episódio. Talvez eu já sou conhecido para muitos aqui, alguns ainda não nos conheçam. Somos novos aqui na igreja, estamos há 1 ano. Mas este momento é o segundo momento que eu participei nessa igreja, diretamente. Eu faço parte da Escola Sabatina, mas aqui à frente. Não sei quantos que estiveram presentes vão lembrar. A primeira vez que eu partilhei aqui foi o casamento do Cleito e da Patrícia. Foi um momento especial. E agora não menos especial. O meu filho neto estará testemunhando para todos nós. E eu tenho o privilégio de fazer esse batismo para a honra e glória de Deus. Meu querido filho neto, meu Bruninho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, nesta manhã do santo dia de sábado, com alegria, com regozijo, e para a honra e glória de Deus, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu sei que vai ser muito abraço, mas podem dar um abraço molhado ali, tá bom? Podem dar um abraço molhado. Quem quiser pode dar depois, mas aproveitem esse momento. Na igreja adventista, a criança estuda a Bíblia e depois ela toma a sua decisão pelo batismo. Será entregue também um kit, o certificado, será entregue para a família, para o Bruno.
Quero convidar, nesse momento, o pastor Lamarques, entre no tanque. Quero convidar a família, seu Divanil, Evelyn, Arthur. Eu sei que a gente tem aqui os desbravadores, amigos. Eu quero convidá-los para estarem aqui do lado do tanque nesse momento. E agora, o Mateus, e ele falou para mim assim: Mateus, ó, o meu irmão batizou. O irmão mais velho, de alguma forma, plantou no coração dele a decisão. E o Mateus vai homenageá-lo, vai tornar esse momento ainda mais especial através de uma música. Podem vir, queridos, enquanto o Mateus vai tocar. Arthur, eu tenho a alegria de batizar você neste sábado e junto com o Bruno você celebra a tua entrega a Jesus. Louvado seja Deus pela família, pelos amigos que estão aqui, pelo Clube dos Bravadores, os aventureiros, a igreja, o departamento infantil. Todos se unem para que você tenha esse privilégio de testemunhar o quanto Jesus é importante para você. E eu agora tenho a alegria de batizar você. Meu querido Arthur, segundo
o teu testemunho público de fé, para a remissão dos teus pecados, seguindo a ordem e o exemplo de Jesus Cristo. Como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A família pode cumprimentar. Nós temos aqui a nossa líder, a Maria dos Bravadores, e eles são responsáveis de muito que esses juvenis decidem. Então agora ela vai investir um PIN que nós temos no clube de batismo, que é o momento em que o Arthur publicamente tomou essa decisão. A Maria agora vai investi-lo. Vai ali, Arthur, que a Maria vai colocar em você. Só não pode espetar o Arthur, Maria. Tem que tirar. Ajuda só ela a tirar ali. Então agora ele vai receber esse PIN. Ali. Pronto. Isso é muito mais do que um distintivo. É uma prova da decisão e marca a decisão do Arthur nesse dia de sábado. Deus seja louvado. Pronto. Isso. Agora ele vai receber o kit de boas-vindas da igreja como membro. Ó, vai deixar com a mãe e o pai para não molhar. Tá bom? Obrigado, queridos. É hora de nós irmos para o nosso segundo momento, que é o momento da escola sabatina. Mas antes, eu quero ler um texto da Bíblia e quero convidá-los a gente juntos tomarmos uma decisão hoje de manhã. Jó capítulo 29. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como foi nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como foi nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, e quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos ao redor de mim. Queridos, Jó não diz assim: que saudade das coisas. Jó diz: como eu gostaria de sentir o Senhor como eu sentia antes. A dor e o sofrimento trouxeram angústia para ele. E Jó diz assim: como eu queria estar perto dos meus filhos. Eu quero fazer um apelo para o nosso coração hoje de manhã. Você deseja estar perto de Deus para refletir o amor de Cristo para os seus filhos, para os seus netos, para as crianças que você tem contato, seja na escolinha, no seu trabalho? Você deseja se ocupar primeiro com a intercessão pelos seus filhos? Você deseja que essa seja a sua ocupação? Você deseja acordar de madrugada e dizer assim: Senhor,
Eu não sei o que os meus filhos estão fazendo, o que farão ao longo do dia, mas eu quero colocá-los diante do Senhor. Você deseja isso? Você deseja, como o seu Vitor e a dona Benta, se os pais não estiverem, levá-los aos caminhos do Senhor? Os netos? O pastor vai cantar uma música, mas eu quero convidar você para trazer os seus filhos diante do Senhor agora. Quero convidar você. Você que está aí com seus filhos, quero convidar você para trazê-los aqui neste momento. Se você está com seus netos, venha, quero convidar você para estar aqui na frente, junto, para a gente orar, dizendo: eu quero me consagrar para colocar diante do Senhor todos os dias os meus filhos, os meus netos, as crianças dessa igreja. Você quer vir? Pastor, por favor. Sobre o monte junto à praia existe um farol. Nas tormentas desta vida, para mim é como um sol. Sua luz com segurança mostra o rumo para o mar. Não precisa ter temor, vou nele confiar. Este farol é meu Cristo, foi Ele quem livrou o meu barco dos rochedos e a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando para que eu pudesse ver, onde estaria agora este pobre ser? Muitos zombam e perguntam: para que farol aqui? Mas sem ele o que seria? Sem saber o caminho aqui. Então me lembro daquela noite, quando quase a naufragar, justo a tempo vi seu brilho e pude me salvar. Este farol é meu Cristo, foi Ele quem livrou o meu barco dos rochedos e a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando para que eu
pudesse ver, onde estaria agora este pobre ser, este farol é meu Cristo, foi Ele quem livrou o meu barco dos rochedos e a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando para que eu pudesse ver, onde estaria agora este pobre ser? Onde estaria agora este pobre ser? Eu quero orar para que o Senhor dê para a gente capacidade, lucidez do Espírito Santo, porque a gente não é perfeito, né? Como pais a gente se equivoca, a gente erra, mas que o Senhor nos dê forças nesses caminhos. Alguns serão bons e outros desafiadores. Que o Senhor dê força para a gente nunca desistir de clamar, interceder pelos nossos filhos. Porque o maior interessado na salvação deles é o Senhor. E que essa cena aqui, que é tão legal, um dia a gente viva na eternidade. Vivendo a eternidade com os filhos, com os netos. Que bênção. Quero orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa história deste homem. Esse homem que era temente a ti, que estava te obedecendo, que procurava ter uma vida ao teu lado. Esse homem que intercedia pelos seus filhos, era incansável. Que o exemplo de Jó nos motive a sermos, em nossas fraquezas, debilidades, questionamentos que temos, que a gente seja um exemplo para a vida dos nossos filhos. Eu clamo por isso. Se alguém está aqui hoje de manhã e seus filhos que já cresceram, talvez alguns estão longe dos caminhos do Senhor, eu oro, Pai, para que o Senhor dê forças. Oro por esses filhos, para que o Espírito Santo continue clamando, intercedendo, para que eles retornem para os teus caminhos. Se alguém está aqui hoje de manhã e precisa tomar a decisão ao teu lado, ser batizado, ou precisa levar o seu filho para o batismo, precisa estudar com ele, eu oro, meu Deus, para que isso aconteça. Eu clamo por isso. Nos dê força para conduzirmos os nossos filhos a viverem a eternidade. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém.